No momento em que a amante esmagou o rosto da mulher grávida contra a tigela escaldante para os pés, o spa inteiro explodiu em gritos e caos. O que todos pensavam ser uma simples discussão, instantaneamente se transformou em um ato de crueldade calculada. Uma armadilha projetada para destruir a vista de estranhos. Mas os agressores escolheram o alvo errado. Eles não tinham ideia de que o pai dela era um tenente-general, um homem que administra justiça como um martelo. Quando ele entrou, parecia que toda a sala tremeu. O que veio a seguir foi pura traição, um terror sufocante e uma justiça fria e implacável que fará você se arrepiar. Deixe um comentário abaixo e vamos conversar juntos sobre esta história. O Esperanza Royal Spa deveria ser o lugar mais seguro em todo o Hotel Valdez. Uma névoa suave de lavanda pairava no ar como um abraço quente. A fonte sussurrava no canto. O mármore refletia uma luz dourada. Tudo parecia tranquilo, delicado e perfeitamente controlado. Para uma mulher grávida no 3º trimestre, era um santuário que prometia paz. Helena desejou poder acreditar nessa promessa. Seu vestido de maternidade azul claro moveu-se levemente enquanto ela se dirigia à poltrona reclinável ao lado da tigela para os pés. Ela se sentou com cuidado, uma mão sobre a barriga e a outra apoiando as costas. Ela podia sentir seu bebê se espreguiçando dentro dela. O médico a havia alertado para evitar estresse, movimentos bruscos e qualquer coisa que pudesse acelerar seu ritmo cardíaco. Ela tentou respirar devagar. Tentou se acomodar no assento de couro macio. Por 5 segundos, quase conseguiu. A porta se abriu. Não suavemente, não silenciosamente. Bateu. O vento do corredor fez as velas tremerem. As atendentes se viraram. Helena levantou o olhar. Uma mulher entrou como se fosse dona de todo o hotel. Sua mera presença parecia cortar o ar. Ela era deslumbrante da maneira mais perigosa. Seu longo cabelo loiro e gélido caía pelas costas. Seu vestido esmeralda aderiu ao corpo como seda pintada. O decote profundo deixava ver o brilho de um colar de diamantes. Seus saltos produziam um clique agudo e autoritário que ecoou sobre o mármore. Seus olhos fixaram-se em Helena, com precisão a laser. Helena ficou imóvel. O sorriso da mulher loira se alargou lentamente, como se estivesse esperando por aquele momento, como se o tivesse ensaiado. Então outra figura apareceu atrás dela. Daniel, seu marido. Ele tinha uma expressão que Helena nunca tinha visto. Fria, irritada, quase envergonhada de estar perto dela. Daniel entrou e fechou a porta com tranquilidade. Sua mão roçou as costas da mulher loira, com um gesto íntimo demais para ser negado. Helena, ele disse suavemente, você sempre escolhe os lugares mais inconvenientes. A mulher loira soltou uma risada baixa e cruel. Ela sempre foi inconveniente. O coração de Helena começou a bater em sua garganta. Daniel, por que ela está aqui? Por que você quer que ela esteja aqui? Ela respondeu. A mulher loira inclinou-se em direção a Helena, deixando seu vestido esmeralda brilhar sob as luzes. Ela baixou a voz para um sussurro zombeteiro. Ele quer muitas coisas esta noite. Nenhuma delas tem a ver com você. Helena tentou se levantar do assento. O pânico apertou seu peito. Seu bebê deu um forte chute sob suas costelas. Ela abriu a boca para pedir ajuda. Ela nunca teve a chance. A mão da mulher loira moveu-se mais rápido do que Helena pôde reagir. Um tapa violento estalou em sua bochecha. O som ecoou no spa como um tiro. As atendentes ofegaram. Alguém no corredor murmurou, "Meu Deus!" Antes que a visão de Helena se clareasse, dedos se enroscaram em seu cabelo. Não suavemente, não acidentalmente.
A mulher loira agarrou um punhado de seu cabelo e puxou-a para baixo com força brutal. Helena gritou quando seu rosto colidiu com a borda da tigela. Uma dor aguda atravessou sua mandíbula. Seu bebê agitou-se dentro dela. A água salpicou seus olhos. Seu cabelo ficou encharcado instantaneamente. Sua bochecha ardia. Sua respiração foi cortada. "Pare!" Helena conseguiu dizer com um fio de voz. "Por favor, pare. Estou grávida." A mulher loira pressionou com mais força. "E isso deveria me importar?" O sal encheu seu nariz. Ela inalou por reflexo e engasgou violentamente. Ela tentou se levantar, mas seu corpo não conseguia vencer o ângulo. Seu equilíbrio estava descompensado. Sua barriga a arrastava para baixo. Seu peito ardia. Ela não conseguia respirar. Ela tateou cegamente e sentiu seus dedos escorregarem inutilmente sobre o mármore molhado. "Isabela, pare", Daniel finalmente disse. Seu tom tinha urgência. Não medo, não preocupação. Ele falava como quem pede a alguém para parar de endireitar um quadro torto. A mulher loira levantou a cabeça de Helena apenas para esmagá-la novamente contra a água. Desta vez a água saltou com violência. Helena tossiu e ofegou entre soluços. O terror percorreu seu corpo como um raio. "Olhe para você, Helena." Fraca. Um estorvo para ele. Daniel deu um passo à frente. Por um instante, Helena pensou que ele a separaria de Isabela. Ele não o fez. Ele colocou uma mão tranquila no braço de Isabela e disse: "Deixe-a respirar um pouco. Não precisamos de um espetáculo." Um espetáculo. A palavra acendeu algo dentro de Helena. Ela levantou a cabeça. Suas bochechas estavam encharcadas. Seu cabelo grudado na pele. Sua respiração tremia incontrolavelmente. Ela agarrou o apoio de braço com os dedos trêmulos e tentou se levantar. Mas a voz de Daniel cortou seu pequeno avanço. "Levante-se. Agora. Você está nos envergonhando." O desprezo era inegável. Isabela cruzou os braços. Seu vestido esmeralda brilhava como veneno transformado em seda. "Você deveria me agradecer, Helena. Estou lhe fazendo um favor ao mostrar seu lugar." Um telefone tocou atrás deles. Seguiu-se um suspiro. Alguém sussurrou: "Estou gravando isso. Ela está grávida. Isso é abuso." O rosto de Daniel perdeu a cor ao ouvir a palavra gravando. Ele se virou imediatamente procurando a origem da voz. Mas as atendentes estavam paralisadas pelo medo, e um hóspede no meio do corredor segurava seu celular apontando diretamente para eles. "Você não pode nos gravar!" Daniel gritou. Mas já era tarde demais. A câmera havia capturado tudo. O tapa, o puxão, a tigela, a água, a violência, a crueldade, a humilhação. O coração de Helena batia tão forte que ela sentia que suas costelas iam quebrar. Ela tentou se levantar. Suas pernas tremiam. Sua respiração estava quebrada. Ela colocou uma mão protetora sobre sua barriga e murmurou para seu bebê: "Está tudo bem. Estou aqui. Estou aqui." Mas a verdade era que ela nunca se sentiu tão impotente. Nunca tão sozinha. Então sua visão agitou-se. Não por tontura, por compreensão. Isso não era apenas traição. Não era apenas crueldade. Era um ataque. Contra ela. Contra seu filho. Contra tudo que ela havia construído. Ela levantou a cabeça para olhar Daniel. O homem que ela amou por anos. O homem em quem confiou sua vida. O homem que acreditou que a protegeria. Ele a observava com olhos mais frios que o mármore sob seus pés. "Daniel", ela sussurrou. "O que aconteceu com você?" Ele não respondeu. Simplesmente se afastou, permitindo que Isabela ficasse na frente de Helena como uma rainha reivindicando seu trono. E naquele instante, cercada de água, perfume e o eco de sua própria respiração entrecortada, Helena finalmente compreendeu.
O que viria a seguir não seria sobrevivência, seria guerra. O spa caiu em um silêncio tão afiado que parecia uma lâmina pressionada contra o ar. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. A água ainda ondulava dentro da tigela para os pés pela força do ataque de Isabela, e as luzes quentes continuavam a brilhar com uma paz cruel, completamente alheias à violência que havia rasgado a sala. Helena estava meio desabada na poltrona reclinável, com o cabelo pingando, a bochecha pulsando e a respiração trêmula enquanto tentava recuperar o controle. A água morna encharcava seu vestido de maternidade azul claro, tornando o tecido mais escuro, em manchas irregulares. Ela parecia pequena, frágil e atordoada, como alguém jogado em um pesadelo enquanto o mundo continuava fingindo que tudo estava normal. Seu bebê deu outro chute, um movimento nervoso e repentino que a fez apertar a barriga com mais força. Ela murmurou um pedido de desculpa suave para seu filho, ainda não nascido. Ela nem sabia se as palavras saíram de sua boca. Ao seu redor, os outros hóspedes a olhavam com olhos arregalados e horrorizados. Uma mulher com um roupão branco estava imóvel perto da porta, uma mão sobre a boca. Um homem de meia idade ao lado dela segurava o celular baixo, gravando em silêncio, com uma expressão entre confusão e indignação. Duas atendentes permaneciam junto ao seu carrinho de suprimentos, agarrando toalhas com os dedos trêmulos. Elas não sabiam se intervir ou se afastar. O medo as mantinha pregadas no chão. Daniel era um homem com influência, e Isabela tinha a segurança arrogante de alguém intocável. Helena sentiu os olhares queimando sua pele. Sentiu-se exposta, humilhada, inundada não apenas pela água, mas pelo peso de todos os olhos que a viam desmoronar. Alguém sussurrou: "Ela está bem?" Outra voz respondeu: "Ela está grávida. Foi demais." As palavras giraram nos ouvidos de Helena. Grávida, demais, ferida, maltratada, gravada, perigo. Cada som na sala parecia amplificado. Sua visão piscou. Seu pulso retumbou. Ela piscou com força para se manter consciente. Isabela deu um passo para trás. Alisou seu vestido verde esmeralda como se ajustasse uma ruga invisível. Seu longo cabelo loiro caiu sobre seu ombro como um véu brilhante. O sorriso em seus lábios permaneceu intacto, sem uma única sombra de culpa. Parecia quase orgulhosa. "Ela é tão dramática", disse Isabela em voz alta para que todos ouvissem. "Mulheres grávidas agem como se o mundo estivesse acabando toda vez que choram." Um pequeno suspiro se elevou do fundo da sala. Daniel se aproximou de Helena, não para ajudá-la, mas para se impor sobre ela. Sua sombra caiu sobre seu corpo trêmulo. Sua mandíbula se apertou enquanto a observava com a impaciência irritada de alguém que lida com um estorvo e não com a mulher que carrega seu filho. "Helena", ele disse com dureza, "controle-se." A garganta de Helena se fechou. Ela tentou falar. Apenas saiu um sussurro trêmulo. "Daniel, você deixou acontecer. Você viu?" Ele a interrompeu com um gesto brusco da mão. "Não exagere isso." Alguém perto do corredor murmurou. "E como isso não é o suficiente?" Daniel virou a cabeça bruscamente em direção à voz. Mas a pessoa recuou entre a multidão. Vários hóspedes haviam se reunido agora perto da entrada, atraídos pelo barulho. Alguns usavam chinelos e roupões. Outros ainda tinham o cabelo úmido da sauna. Formavam um semicírculo ao redor da cena, olhando com incredulidade. Vários celulares estavam gravando. Helena sentiu as bochechas queimarem de humilhação. A dor no peito se intensificou. As imagens de seu rosto batendo na tigela voltaram à sua mente como relâmpagos. Ela ainda não havia processado o golpe,
nem a traição de Daniel. Nada parecia real. Sua respiração voltou a ficar entrecortada. Uma onda de tontura a envolveu. A atendente mais próxima, uma jovem de mãos trêmulas, correu em direção a ela com uma toalha. Senhora, a senhora deveria se deitar. Por favor, deixe-me ajudá-la. Sua voz tremia entre medo e compaixão. Helena piscou lentamente. Estou bem, só estou... Ela levou a palma da mão à testa. Tonta. A atendente se ajoelhou ao lado dela e sussurrou. Sua bochecha está inchada e o choque pode alterar sua pressão arterial. Quer que chamemos um médico? Antes que Helena pudesse responder, Daniel se interpôs entre as duas. Eu disse que ela está bem. A atendente engoliu em seco e recuou. Isabela revirou os olhos. Por favor, nem a afoguei. Uma mulher na entrada exclamou. Você empurrou o rosto de uma grávida contra uma tigela? Isso é agressão. Isabela se virou para ela com um sorriso lento e venenoso. E quem você pensa que é? Uma testemunha. A mulher respondeu com firmeza. Uma muito brava. Mais murmúrios percorreram a multidão. Palavras como inacreditável, ilegal, chamar segurança flutuaram no ar. Alguém sussurrou. O pai dela tem que saber. Ouvi dizer que ele é militar. O coração de Helena se retorceu. Ela não queria que ninguém soubesse disso. Não aqui. Não agora. Não desta maneira. Daniel finalmente compreendeu que estava perdendo o controle. Pela primeira vez, um vislumbre de medo cruzou seu rosto. Não medo por Helena. Medo por ele mesmo, por sua reputação, suas consequências. Helena disse em voz baixa. Levante-se. Temos que ir antes que isso se torne um problema. Ela o olhou, com a vista ainda embaçada. Já é um problema. Isabela cruzou os braços. Seu vestido esmeralda brilhou sob as luzes. Vamos embora, Daniel. Ela pode se virar sozinha. Se virar sozinha? Repetiu alguém com desgosto. Outra voz acrescentou. Ela precisa de um médico. Helena, você me ouve? Perguntou uma mulher mais velha do fundo. Helena assentiu fracamente, mas seu corpo balançou. A tontura voltou, mais forte. Sua garganta se fechou pelo medo. Ela levou a mão à barriga e sentiu outro forte chute sob a palma. Seu bebê reagia à sua angústia. Ela tentou inalar. O ar era denso. As bordas de sua visão escureceram. Os sons da sala se misturaram. Sussurros, ofegos, água pingando de seu cabelo. Alguém dizendo que deveriam chamar uma ambulância. Outro insistindo que era preciso fazer um boletim. A música suave do spa continuava a tocar, cruelmente tranquila. Daniel, pegue o braço dela. Levante-se. Seu aperto era frio, autoritário, indiferente. Helena puxou o braço com força. Até ela se surpreendeu. Não me toque! A reação da multidão foi imediata. Alguns hóspedes deram um passo à frente como se formassem um escudo protetor ao redor dela. As atendentes trocaram olhares, hesitando em intervir ou não. Helena fechou os olhos por alguns segundos. Respirou através do nó no peito e se obrigou a ficar acordada, a ficar consciente, a ficar forte. Quando abriu os olhos novamente, olhou para Daniel e Isabela com algo diferente. Não medo, não confusão. Clareza. A sala parou de ficar embaçada. Cada rosto, cada celular, cada som se tornou nítido. Ela sentiu uma mudança dentro dela. Uma linha silenciosa, mas inquebrável, que acabara de se formar. Alguém finalmente gritou. A segurança está a caminho! Daniel ficou rígido. O sorriso de Isabela desapareceu. Helena soltou um suspiro trêmulo. O silêncio do spa não era mais um vazio. Era uma pressão avançando em direção a algo inevitável. Algo que nem Daniel nem Isabela poderiam controlar. E algo que Helena não tinha mais medo de enfrentar.
As portas do spa mal tinham parado de vibrar com o tumulto quando Daniel deu um passo à frente e se colocou entre Helena e o crescente círculo de hóspedes. Sua postura mudou. Ele endireitou os ombros, arrumou o colarinho da camisa e levantou o queixo o suficiente para deixar claro que estava retomando o controle. Era a postura de um homem acostumado a dobrar salas inteiras com sua vontade. E ele estava prestes a tentar o mesmo com a verdade. Todos devem se acalmar, Daniel disse, projetando a voz por toda a sala. Isso está sendo exagerado. Todos viram que ela escorregou. Isabela tentou ajudá-la. Uma onda de incredulidade percorreu os presentes. Uma mulher com um roupão bufou com força. Alguém mais sussurrou. Ele está falando sério? Mas Daniel os ignorou. Seus olhos cravaram-se em Helena, afiados e calculistas, advertindo-a, em silêncio, para não o contradizer. Ele deu mais um passo em direção a ela e baixou a voz. Suas palavras adotaram uma suavidade ensaiada, como um verniz. Helena, diga a verdade a eles. Você se inclinou rápido demais. Perdeu o equilíbrio. Foi a única coisa que aconteceu. Ele voltou-se para a sala. Ela está grávida e emocional. Suas reações são mais fortes do que o normal. O estresse pode fazer com que as situações pareçam piores do que são. Um homem perto da entrada franziu a testa. Senhor, eu gravei tudo. Sua amante afundou a cabeça dela na água. Daniel virou-se para ele. Seus olhos se estreitaram. Amante é uma palavra grande. Isabela é uma amiga, e é melhor essa gravação não sair desta sala. Você não tem o direito de filmar hóspedes privados sem o consentimento deles. O homem manteve o olhar firme. Eu tenho todo o direito quando alguém está sendo agredida. A mandíbula de Daniel se apertou. Sua voz baixou para um tom ameaçador. Cuidado. Isabela se colocou ao lado dele e passou a mão pelo vestido verde esmeralda, como se alisasse rugas invisíveis. Seu cabelo loiro caiu sobre seus ombros como um halo de gelo. Ela está exagerando, disse Isabela, indicando Helena. Hormônios da gravidez. Vocês deveriam ver o quão dramática ela fica em casa. Helena sentiu náuseas com a mentira. Isso não é verdade. Daniel a interrompeu antes que pudesse dizer mais. Querida, deixe-me resolver isso. Querida. A hipocrisia doeu como uma ferida nova. Ele se dirigiu novamente à multidão com um suspiro ensaiado. O tipo de suspiro que ele usava em reuniões da empresa quando fingia ter paciência com alguém que o fazia perder tempo. Ouçam, minha esposa está cansada, está frágil. Ela interpreta mal as coisas facilmente estes dias. Por isso eu a trouxe aqui, para ela relaxar. Isabela acrescentou. E ela me atacou primeiro há pouco. Ela agarrou meu braço. Vocês não viram essa parte. A sala murmurou confusa. A história já estava mudando, já estava se torcendo, já estava se tornando um relato manipulado pela segurança arrogante de Daniel e pela frieza elegante de Isabela. Helena se levantou devagar, agarrando-se ao apoio de braço. Sua voz tremia, embora soasse mais forte do que antes. Eu não escorreguei. Ela me bateu, me empurrou. Daniel, você viu? Ele se virou de repente. O que eu vi foi você sendo emocional de novo. Está assim há semanas. A crueldade em seu tom era mais afiada do que o tapa que ainda ardia em sua bochecha. Não estou emocional. Estou apavorada, sussurrou Helena. Apavorada porque você armou um escândalo. Daniel soltou. Você agarrou a mão de Isabela quando ela tentou cumprimentá-la. Você a acusou de nos perseguir. Você foi rude primeiro. Você escalou tudo isso. Isso é uma mentira, disse Helena mais alto. Sua respiração tremia, mas seus olhos não. Daniel se aproximou mais, baixando a voz para que apenas ela e os hóspedes mais próximos pudessem ouvir. Se você me envergonhar na frente de toda essa gente,
Eu juro que você vai se arrepender. Um suspiro coletivo se elevou atrás dele. Ele havia falado alto demais, descuidadamente demais. A sala inteira ouviu. Dezenas de olhos se arregalaram. Uma das atendentes finalmente falou. Sua voz tremia entre medo e coragem. Senhor, todos ouvimos o tapa. Vimos como ela caiu. Por favor, pare de mentir. Daniel virou a cabeça para ela como um chicote. Você quer perder seu emprego? Helena sobressaltou-se. Daniel. Basta. Ele a ignorou. Tudo isso saiu do controle porque ela entrou em pânico. Está sobrecarregada. A gravidez causa isso. O médico disse que ela não devia se alterar, mas ela nunca ouve. A mulher mais velha que estava na entrada deu um passo à frente. Senhor, pare de culpá-la. Ela foi atacada pela sua amiga. A compostura de Daniel rachou pela primeira vez. Sua voz se elevou, afiada e venenosa. Basta. Todos estão interpretando mal isso. Ele passou a mão pelo cabelo. Caminhou alguns passos, como se estivesse tentando recompor sua história. Helena sempre teve reações sensíveis. Ela interpreta mal as situações. Imagina hostilidade mesmo quando não existe. Está paranoica há semanas. A respiração de Helena foi cortada. Não estou paranoica. Daniel a olhou com uma expressão que a gelou por dentro. Você imaginou que eu não te amo. Imaginou que eu sou infiel. Imaginou que Isabela é algum tipo de inimiga. Isabela inclinou a cabeça com falsa compaixão. Deve ser exaustivo ser tão insegura. Algo mudou dentro de Helena. Um fogo lento e firme acendeu através da névoa do choque. Ela levantou o queixo. Sua voz saiu mais estável do que ela esperava. Não me culpe pelas coisas que você fez. Caiu um silêncio novo. Não o silêncio horrorizado de antes. Era um silêncio mais pesado. Carregado de tensão. Carregado de verdade tentando abrir caminho. Daniel a encarou fixamente. Seus olhos eram frios. Sua boca se torceu em uma advertência que ela conhecia muito bem. Mas a sala não estava mais do seu lado. Alguém sussurrou. Ele está mentindo. Outra pessoa disse. Isso é repugnante. Os celulares voltaram a ser levantados. Os hóspedes se inclinaram para a frente. E pela primeira vez, Daniel compreendeu que suas mentiras não avançavam rápido o suficiente para cobrir o que ele havia feito. A verdade o alcançava. Durante um longo e trêmulo instante, a sala permaneceu presa em um silêncio espesso. Os hóspedes olhavam alternadamente para Daniel e Helena, com o choque se transformando pouco a pouco em incredulidade. O ar vibrava com perguntas não ditas. Quem dizia a verdade? Quem mentia? Quem escondia algo mais escuro do que o imaginado? Então Isabela avançou para o centro de tudo. Moveu-se com a graça lenta e deliberada de alguém que entra em um palco que acredita possuir. Seu vestido verde esmeralda brilhou como uma joia sob a suave iluminação do spa. Seu longo cabelo loiro roçou suas costas a cada passo seguro. Não parecia envergonhada, nem nervosa. Parecia encantada, como se tivesse esperado a vida toda por este momento exato. O sorriso em seus lábios se aprofundou. Já que parece haver confusão, disse Isabela com um tom doce e venenoso, talvez seja a hora de parar de fingir. Daniel se enrijeceu. Isabela, não faça isso. Mas ela o ignorou. Virou ligeiramente o corpo e se apresentou ao público como uma artista prestes a revelar seu ato final. Querem saber quem eu sou para ele? Perguntou. Por que estou aqui? Por que ele me protege? Ninguém falou, mas todos se inclinaram para a frente. Isabela deslizou os dedos pelo cabelo e depois desceu a mão pela frente do vestido, roçando a curva brilhante do colar. Não sou uma desconhecida. Não sou apenas uma amiga. Eu sou a mulher que Daniel escolheu. Uma onda de choque atravessou a sala. Daniel forçou um sorriso tenso. Ela está brincando.
Ela adora frases dramáticas. Não a levem a sério. Isabela riu suavemente. Estou muito séria. Ela pegou seu celular da pequena bolsa esmeralda. Com alguns toques, virou a tela para o grupo de hóspedes mais próximo. A imagem era inconfundível. Uma foto de Daniel e Isabela se beijando com intimidade em uma varanda privada. As mãos dele puxando-a, os braços dela ao redor do pescoço dele, as luzes da cidade atrás. Alguém ofegou com força. Outro sussurrou. Meu Deus! O rosto de Daniel perdeu a cor. Apague isso. Agora. Isabela o ignorou pela segunda vez. Deu um passo em direção aos outros e mostrou a tela a mais pessoas. Isso foi na semana passada, na suíte do Penthouse em Barcelona. A suíte que ele disse à esposa que havia reservado para uma reunião de negócios. Helena sentiu o estômago se revirar com uma dor mais aguda do que qualquer golpe físico. O amargor subiu à sua garganta. Sua visão se nublou por um instante, mas ela se obrigou a ficar ereta, a ficar consciente, a permanecer ali. Ela tinha que ouvir. Tinha que saber exatamente contra o que estava lutando. E depois há as mensagens, continuou Isabela com um brilho de satisfação nos olhos. Ele me disse que mal podia esperar para ser livre. Disse que se sentia preso. Disse que eu o fazia se sentir vivo. Daniel se virou para ela. Basta. Você está piorando isso. Pior para quem? Perguntou Isabela suavemente. Para mim ou para você? Seu sorriso se alargou com triunfo. Ela deslizou mais fotos. Jantares íntimos. Escapadelas de fim de semana. Imagens de Daniel sem camisa em uma varanda de hotel. Presentes que ele comprou para ela. Joalheiros. Sapatos novos. Uma camisola vermelha. Cada foto se cravava mais profundamente no peito de Helena. A reação do público foi imediata. Sussurros, ofegos, telefones levantados. Ninguém era mais neutro. Ninguém acreditava em Daniel. Ninguém acreditava em suas desculpas. Isabela finalmente se virou para Helena. Sua expressão transbordava falsa compaixão. Não o culpe, Helena. Os homens se cansam, se entediam. Eles procuram alguém emocionante, alguém bonito, alguém que não arraste uma barriga inchada reclamando a cada hora. Helena inalou bruscamente. Sua mão voou para sua barriga. A sala inteira soltou um grito de indignação. Basta já! Gritou uma mulher do fundo. Deixe-a em paz. Mas Isabela apenas sorriu mais. Seus olhos brilharam. Ela se aproximou de Helena e se inclinou um pouco, usando uma voz melosa que todos podiam ouvir. Você foi o erro dele. Eu sou o futuro dele. Helena sentiu sua respiração tremer. A vergonha a envolveu como uma onda ardente, mas sob ela surgia algo mais forte, algo que crescia a cada palavra cruel. Isabela se ergueu novamente e se dirigiu à sala. Ele me disse que ela é carente, excessivamente emocional, impossível de suportar. Disse que ela o sufoca. Disse que o bebê foi um acidente e um mau momento. O coração de Helena parou. Por um instante ela nem sentiu o chão sob os pés. Daniel grunhiu. Eu nunca disse isso. Você disse tudo, respondeu Isabela com um sorriso vitorioso. Ela tocou seu celular mais uma vez. Uma nota de voz foi reproduzida. A voz de Daniel encheu a sala. Eu não sei quanto mais posso suportá-la. Ela está sempre chorando ou reclamando. Nunca para de precisar de algo. Eu me sinto sufocado. Eu só quero sair. O estômago de Helena caiu tão bruscamente que ela pensou que ia desmaiar. Ela levou a mão ao peito enquanto o mundo se inclinava. Seu bebê deu outro chute, como se reagisse ao caos dentro dela. Daniel se lançou em direção a Isabela. Apague isso! Você não tem o direito de reproduzir. Isabela deu um passo para trás e levantou o queixo com desafio. A verdade agora pertence a todos.
A sala explodiu. Vozes sobrepostas encheram o espaço. Isso é horrível. Ela está grávida. Ele a traiu. Ele mentiu. Ela a agrediu. Isso é um crime. Helena levantou o olhar para Isabela. Seus olhos se encontraram. Uns olhos transbordavam uma vitória cruel. Os outros, uma dor dilacerante. Pela primeira vez, Helena compreendeu que Isabela não estava tentando se defender. Estava celebrando. Queria vê-la se quebrar. Daniel agarrou o braço de Isabela. Basta. Você está indo longe demais. Ela afastou a mão dele com um movimento seco. Vou exatamente tão longe quanto eu quiser. Ela levantou a cabeça com orgulho. Seu vestido esmeralda brilhou como veneno sob a luz quente. Esta é a verdade, declarou Isabela. E todos vocês merecem sabê-la. Helena não chorou. Ela sentiu sua respiração tremer. A vergonha a envolveu como uma onda ardente. Mas sob ela surgia algo mais forte. Algo que crescia a cada palavra cruel. Algo dentro dela havia se aberto. Não por fraqueza, por clareza. O mundo finalmente via o que ela vinha suportando. A máscara havia caído, e não haveria mais como colocá-la de volta. A compostura de Daniel finalmente quebrou. Seu rosto se torceu enquanto ele via a sala absorver cada foto, cada mensagem e cada prova que Isabela havia mostrado como se fossem troféus. Ele podia ver o julgamento refletido em cada olhar. Nojo, indignação, pena por Helena, desprezo por ele. Ele não conseguia mais controlar os sussurros. Então tentou controlar as pessoas. Basta! Gritou Daniel. Sua voz ecoou nas paredes de mármore forte o suficiente para fazer vários hóspedes se sobressaltarem. Apaguem os telefones! Agora! Parem de gravar! Ninguém riu. Uma dúzia de telas iluminadas o observava em silêncio. Sua mandíbula se apertou. Eu disse para pararem. Ainda assim, ninguém obedeceu. Um homem com um roupão levantou a voz. Por quê? Para você reescrever a história de novo? Outra mulher disse. Nós vimos o que aconteceu. Não estamos cegos. Os olhos de Daniel escureceram com fúria. O charme que ele costumava manipular com tanta facilidade desapareceu. O que restou foi um direito bruto. O tipo de direito que nasce após anos de sempre conseguir o que se quer. Vocês não entendem com quem estão lidando. Daniel grunhiu. Eu tenho conexões poderosas. Posso fazer com que a equipe de segurança confisque seus dispositivos em questão de minutos. Posso fazer com que o hotel os expulse para sempre. Alguém riu suavemente. Isso soa como uma ameaça. É uma promessa. Daniel soltou. Helena o observou com o coração afundado. O homem que ela amou um dia não existia mais. A pessoa à sua frente era outra. Um desconhecido feito de arrogância e medo. Daniel apontou para o hóspede mais próximo. Você, abaixe esse telefone antes que se arrependa de segurá-lo. O homem não se moveu. Eu não tenho medo de você. Daniel avançou. Você deveria ter. Posso arruinar sua vida com uma única ligação. Uma onda de indignação percorreu a multidão. Várias pessoas ofegavam, outras murmuravam, irritadas. Isabela cruzou os braços. Seu vestido esmeralda brilhava com satisfação. Daniel, querido, você não tem que se explicar para essa gente insignificante. Sua voz pingava veneno e superioridade. Insignificante? Repetiu uma mulher, incrédula. Ela realmente disse isso? Daniel pareceu ganhar força com a arrogância de Isabela. Ele levantou o queixo e olhou ao redor com uma autoridade gélida. Eu não vou deixar um grupo de desconhecidos me humilhar. Vocês acham que gravar uma discussão vai me destruir? Vocês não têm ideia de quem eu sou. Meus advogados vão destruir vocês. Os parceiros de mídia da minha empresa farão com que isso pareça culpa de vocês. Em menos de um dia, todos ficarão como os agressores.
Os ofegos explodiram novamente. Suas ameaças ecoaram pela sala como um trovão, carregando o ar de tensão. Helena tentou se pôr de pé, mas as pernas tremeram. Ela se segurou no apoio de braço. Seu coração batia forte. A respiração se estreitou. Ela se sentia tonta, mas recusou-se a cair. Não agora. Daniel percebeu. Sua voz se suavizou, mas só por fora. Helena, venha aqui. Você tem que ir comigo. Quanto mais você ficar, pior será. Ela engoliu em seco. Pior para quem? Para mim ou para você? Ele a agarrou pelo braço. Para todos nós. Não, Daniel. Me solte. Eu não vou. Isabela estalou a língua. Ela é tão dramática. Apenas arraste-a para fora. Vários hóspedes falaram ao mesmo tempo. Não a toque. Ela está grávida. Você está louco? Daniel os ignorou. Ele se virou para as atendentes e apontou bruscamente. Vocês chamem a segurança. Quero esta área desimpedida. Quero os hóspedes fora. Este é o meu hotel. Não vou mais tolerar este caos. Uma atendente balançou a cabeça. Senhor, não podemos tirar as testemunhas. Testemunhas do quê? Daniel latiu. De um mal-entendido, de uma mulher exagerando, de um grupo de curiosos metendo o nariz onde não devem. Você a agrediu, gritou alguém, e deixou sua amante atacá-la, acrescentou outra pessoa. O rosto de Daniel ficou vermelho de raiva. Parem de dizer amante. Não é minha amante. E isto não é agressão. Isabela riu. As pessoas são tão dramáticas. Mas a multidão não tinha mais medo. As vozes se elevaram novamente, mais fortes. A segurança tem que vir por ela, não por você. Alguém chame uma ambulância. Ela está pálida. Ela pode desmaiar. Helena se sentia tonta, mas obrigou seu corpo a respirar. Apertou a mão sobre sua barriga. Seu bebê chutou novamente, inquieto e assustado. Daniel a viu cambalear e aproveitou para virar a história. Viram? Ela não consegue lidar com o estresse. Está confusa. Não pensa com clareza. Está exagerando como sempre. Os olhos de Helena se arregalaram. Daniel, pare de mentir. Ele se virou para ela com um olhar frio e cruel. Se você quiser jogar este jogo, eu não vou mais te proteger. Congelarei suas contas. Tirarei seu acesso à casa do lago. Recuperarei o carro. Garantirei que você não tenha nada. A multidão explodiu. Meu Deus, isso é repugnante. Ele a está ameaçando financeiramente? Ela carrega o filho dele. Testemunhas do quê? Daniel latiu. De um mal-entendido? De uma mulher exagerando? De um grupo de curiosos metendo o nariz onde não devem? Uma voz respondeu. Não mais. Não depois do que vimos. Isabela revirou os olhos. Isso não faz sentido. Daniel, vá embora. Deixe-a desmoronar na frente de todos. Ela mesma está se humilhando. Helena levantou a cabeça, com a dor estampada em seu rosto, mas com uma força nova em sua voz. Eu não estou me humilhando. Vocês dois, sim. O silêncio caiu como uma laje. Daniel apertou os punhos. O sorriso de Isabela vacilou. Os murmúrios surgiram imediatamente. Alguns hóspedes assentiram em sua direção. Uma faísca de apoio percorreu a sala. Daniel abriu a boca para falar, mas pela primeira vez, ninguém se importava com o que ele pudesse dizer. Seu poder estava desmoronando. Suas ameaças falhavam, e a multidão que antes o temia estava começando a se voltar contra ele. O spa não parecia mais um santuário. Parecia um palco construído para a humilhação dela. O vapor se agarrava ao ar, pesado e pegajoso, carregando um aroma tênue de lavanda, que agora fazia o estômago de Helena revirar. A fonte continuava sussurrando no canto, tranquila e indiferente, enquanto sua vida se desmoronava na frente de estranhos. Ela estava de pé ao lado da poltrona reclinável, com seu vestido de maternidade azul claro encharcado e grudado ao corpo.
Seu cabelo molhado aderia às suas bochechas. Uma mão apertava sua barriga como se a palma pudesse proteger seu bebê do caos que a cercava. Sua respiração era superficial. Seu coração disparava. Sua bochecha ardia pelo tapa de Isabela. Cada centímetro de seu corpo se sentia exposto. Daniel a observava com uma mistura de fúria e pânico. Não pânico por ela, pânico por ele, por sua imagem, por seu controle. Helena, Daniel disse lentamente, cada palavra afiada como uma faca. Você vai parar com isso, agora mesmo. Que seu tom não era um pedido, era uma ordem. Ela o olhou com os olhos vidrados, mas firmes. Não sou eu quem deve parar. A multidão ficou em silêncio, apertando-se ao redor deles como um nó corrediço. Alguns hóspedes haviam se aproximado. Outros permaneciam perto da porta, com os telefones levantados, gravando cada respiração, cada tremor, cada palavra. Isabela se colocou entre eles com uma graça deliberada. Seu vestido verde esmeralda brilhou sob as luzes e abraçou sua figura como se fosse feito de inveja líquida. Seu longo cabelo loiro caiu sobre seus ombros em uma cascata perfeita. Ela parecia ter esperado a vida toda por este momento. Ela nunca aprende, disse Isabela com leveza. Talvez ela precise de uma mensagem mais clara. E antes que alguém pudesse reagir, Isabela se moveu, colocou as duas mãos nos ombros de Helena e empurrou. Helena cambaleou para trás. Seu calcanhar escorregou em uma poça de água que havia salpicado da tigela. O mundo se inclinou. Seus braços se agitaram procurando um ponto de apoio. Por um segundo aterrorizante, seu centro de gravidade caiu para a frente, arrastando seu próprio peso e o de seu filho. Os ofegos explodiram no spa. Cuidado! Meu Deus! Ela vai cair! O joelho de Helena atingiu a borda da poltrona. Uma dor subiu por sua perna, mas esse impacto a salvou de desabar completamente. Ela conseguiu agarrar o apoio de braço com uma mão e sustentou seu peso com desespero. A outra mão apertou sua barriga enquanto uma cãibra aguda atravessava seu abdômen. Ela aspirou ar em um som que era metade respiração, metade soluço. Não a toquem. Ela está grávida. Alguém faça alguma coisa. As vozes se elevaram, mas Isabela apenas sorriu com arrogância, olhando ao redor como uma atriz banhada em aplausos. Eu mal a empurrei, disse Isabela. Todos viram, ela escorregou. Novamente, os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Não pela dor física, pela crueldade. Daniel não correu para ajudá-la. Em vez disso, deu um passo mais perto, impondo-se sobre ela, enquanto ela lutava para recuperar o fôlego. Viu o que você está fazendo? Ele sibilou. Você está fazendo um espetáculo. De você, de nós. Você adora bancar a vítima, Helena. Não estou bancando nada, murmurou Helena. Só estou tentando me manter em pé. Você deveria ter pensado nisso antes de atacar Isabela, disse Daniel. Ela o olhou, incrédula. Eu não a ataquei. Ela me empurrou, afundou minha cabeça na água. E você viu. Ele se inclinou, sua voz baixa, cada sílaba carregada de veneno. Ouça-me. Se você continuar dizendo isso, eu garantirei que ninguém acredite em uma única palavra que sair da sua boca. Nem o juiz, nem a polícia, nem o seu próprio médico. Alguém próximo ouviu. Isso é uma ameaça, disse um homem em voz alta. Chamem a polícia, acrescentou uma mulher. Isso é abuso. Cada segundo disso é. Daniel se virou para eles. Vocês acham que sabem o que é abuso? Isso é uma discussão matrimonial que esquentou. Nada mais. Isabela revirou os olhos e deu um passo em direção a Helena. Foi um gesto sutil, mas o suficiente para Helena recuar instintivamente, pressionando o corpo contra a poltrona.
Seus dedos se agarraram ao apoio de braço. Relaxe, disse Isabela com um beicinho zombeteiro. Se eu quisesse te machucar, já teria feito isso direito. O estômago de Helena se revirou. Seus nós dos dedos ficaram brancos com a força com que ela se segurava. Uma jovem funcionária do spa finalmente conseguiu romper a barreira do medo. Correu em direção a Helena e se ajoelhou ao lado dela, tentando ajudá-la a se sentar. Senhora, a senhora deve se sentar ou vai desmaiar, disse a moça. Está tão pálida quanto os azulejos. Daniel estalou. Afaste-se dela. Ela não está bem? A funcionária o olhou. Não, ela não está. Helena deixou que a funcionária a ajudasse. Ela se deixou cair na borda da poltrona e tentou regular a respiração. Seu coração batia forte. A cãibra durou alguns segundos mais e depois cedeu, deixando uma dor surda e um medo gelado. Mais para o seu bebê do que para ninguém. Fique comigo. Por favor, fique comigo. Isabela sacudiu uma gota de água de seus dedos, como se estivesse tirando Helena de cima dela. Você é tão frágil. Daniel merece alguém mais forte. Essa foi a faísca. Uma hóspede de meia-idade, com o cabelo úmido e um roupão branco, deu um passo à frente, saindo completamente do grupo. Seus olhos ardiam. Basta, ela disse. Sou enfermeira. Eu sei o que o estresse faz em uma gravidez. Se a tocarem novamente, eu me certificarei pessoalmente de que a polícia receba cada vídeo de cada ângulo. Ela levantou seu telefone como prova. Outros hóspedes levantaram os seus também. Dezenas de lentes apontando para Daniel e Isabela. Dezenas de testemunhas que tinham ouvido o suficiente, visto o suficiente, gravado o suficiente. O peso dessa realidade finalmente apareceu nos olhos de Daniel. O medo brilhou neles. Não medo por Helena, medo pelas provas. Ele tentou um último movimento desesperado. Daniel a agarrou pelo pulso e puxou-a. Levante-se, nós vamos embora, ele ordenou. O puxão quase a fez cair da poltrona. Seu corpo se inclinou. Sua barriga se moveu bruscamente. Um raio de dor atravessou seu lado e ela soltou um grito. Soltem-na! Deixe-a em paz! Afastem-se! Vários hóspedes avançaram ao mesmo tempo. A enfermeira do roupão agarrou o braço de Daniel e o afastou com um empurrão. Não a toque novamente, disse a enfermeira. Sua voz tremia de raiva. Daniel a olhou, incrédulo. Você acabou de colocar a mão em mim? Você sabe quem eu sou? Sim, ela respondeu. Você é o homem que deixou sua amante atacar sua esposa grávida. Um murmúrio de aprovação se elevou da multidão. As portas do spa se abriram de repente. A segurança do hotel finalmente chegou. 2 agentes uniformizados e um terceiro de terno escuro entraram e analisaram a sala com eficiência. Seus olhos pousaram primeiro em Helena, depois na nuvem de telefones levantados, depois em Daniel e Isabela. O agente de terno falou com voz firme e uniforme. Recebemos múltiplas denúncias de agressão física nesta área. Nos enviaram vídeos. Afastem-se dela. Agora, Daniel tentou recuperar sua antiga confiança. É minha esposa. Vocês não podem me dizer para não falar com ela. O agente não elevou a voz. Não precisava. Eu disse para se afastar, senhor. Toda a sala observava. Pela primeira vez em muito tempo, Daniel Reyes estava sendo ordenado a se mover. E desta vez, ele não tinha nenhum poder atrás do qual se esconder. A humilhação que ele havia tentado impor sobre Helena estava girando, peça por peça, até se assentar completamente sobre seus próprios ombros. E ele sentia cada grama disso. Por vários segundos depois que a segurança ordenou que Daniel recuasse, o spa inteiro voltou a ficar congelado. Um novo tipo de silêncio preencheu a sala. Não era medo desta vez. Não era surpresa.
era algo mais pesado, algo que aguardava. Helena sentiu isso a envolvendo enquanto permanecia tremendo na borda da poltrona reclinável. Uma mão sobre sua barriga, a outra agarrada ao apoio de braço para se manter em equilíbrio. Suas respirações eram curtas, mas mais estáveis do que antes. A sala ainda girava um pouco, mas ela piscou para clarear a vista. Ela lutou contra a tontura. Seu corpo estava cansado, machucado e frio. No entanto, uma clareza ardente se espalhava por suas veias. Daniel também viu isso, e isso o inquietou. Ele tentou dar meio passo para a frente, antes que um dos agentes o detivesse. Eu só quero falar com minha esposa. Não, disse o oficial. Essa única palavra ressoou com mais força do que o grito que Daniel havia lançado minutos antes. Daniel se enrijeceu, humilhado. Sua mandíbula se moveu. Ele cerrou os punhos. Ela exagera. Ela não precisa de sua intervenção. O oficial o ignorou. Uma mulher perto da porta murmurou em voz alta. Ela tem todo o direito de reagir depois do que você permitiu. Outra acrescentou. Ele tem sorte de ela ainda estar consciente. Helena fechou os olhos por um instante. Inalou profundamente e encheu os pulmões com um ar que sabia a medo e lavanda. Depois, endireitou as costas. Lento no começo, com cuidado. A jovem funcionária do spa tentou segurá-la, mas Helena levantou uma mão para indicar que estava bem. Ela se levantou sozinha. Esse simples gesto mudou o ar na sala. Os sussurros se apagaram. Os telefones se alçaram mais. A expressão de Daniel mostrou algo perigosamente parecido com pânico. Helena olhou para o oficial. Depois para os desconhecidos que haviam se tornado testemunhas inesperadas. Finalmente, olhou para Daniel e Isabela. Sua voz foi suave no começo, mas clara. Eu terminei de fingir. As palavras flutuaram no ar. Quietas, mas cortantes. Daniel bufou. Fingir. Você fingiu a noite toda. Fingir que é fraca. Fingir que está ferida. Fingir que não causou isso. Helena levantou o queixo. Não preciso fingir. Você fez isso por nós dois. A multidão murmurou. Alguém sussurrou. Bendito. Isabela revirou os olhos e cruzou os braços. Lá vamos nós. Outro discurso dramático. Helena a ignorou completamente. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, olhou para Daniel sem medo, sem dor. Com uma espécie de reconhecimento, ela finalmente o viu como ele era. Não o homem com quem ela se casou. Não o homem que fingia ser. Mas o homem que ficou em silêncio enquanto outra mulher a empurrava. O homem que a ameaçou. O homem que valorizava mais sua imagem do que a vida dela ou a de seu filho. Suas próximas palavras saíram mais fortes. Você não me possui. Você não decide o que aconteceu. Você não pode distorcer a verdade. Nunca mais. Os olhos de Daniel se estreitaram. Você se inspira? Helena o olhou. Você me machucou, me humilhou, colocou meu bebê em perigo. E você sorriu enquanto fazia isso. Isso mostra ao mundo exatamente quem você é. O sorriso de Isabela vacilou pela primeira vez. Helena continuou a falar. Sua voz não se elevou. Não quebrou. Soou com a calma implacável de alguém que finalmente havia chegado ao seu limite. Você queria que eu me quebrasse. Queria me ver cair para tomar meu lugar. Mas você não entende algo importante. Eu não me quebro por pessoas como você. A reação do público foi imediata. Ouviu-se um murmúrio de apoio. Alguém sussurrou. É isso aí. Daniel balançou a cabeça tentando recuperar o controle. Helena, pare de se envergonhar. Não, ela disse. Você se envergonhou no momento em que deixou que ela me tocasse. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Helena tomou outro fôlego e colocou a mão firmemente sobre sua barriga.
Meu filho não crescerá vendo como permito isso. O medo termina comigo. O silêncio termina comigo. Alguns hóspedes enxugaram as lágrimas. A enfermeira do roupão branco assentiu lentamente com orgulho. Daniel tentou mais uma vez. Você não sabe o que está fazendo. Helena sustentou seu olhar. Pela primeira vez na minha vida, eu sei. Ela deu um passo para trás, não por medo, por separação, por fim. O ambiente mudou. Todos sentiram. Essa não era mais a mesma mulher que havia sido empurrada, esbofeteada e afundada em humilhação minutos antes. Era alguém que se elevava acima disso. O oficial se aproximou. Senhora, deseja apresentar um relatório formal? Helena não hesitou. Sim. Daniel estremeceu, como se essa palavra o tivesse atingido fisicamente. Helena, pense bem. Você não pode fazer isso comigo. Ela o olhou pela última vez. Não estou fazendo isso com você, disse em voz baixa. Estou fazendo isso comigo e com nosso bebê. A voz tremeu um pouco na última palavra, mas sua determinação não. A segurança avançou para separar Daniel e Isabela dela. Os hóspedes abriram caminho enquanto Helena se estabilizava, ereta como não estivera a noite toda. Pela primeira vez, a sala sabia exatamente quem ela era. Não uma vítima, não uma mulher fraca, não uma esposa silenciosa. Era a que finalmente se levantou. E ela ainda não tinha terminado. Os agentes de segurança ainda estavam separando Daniel da multidão quando uma tensão repentina percorreu o ar do spa. Uma quietude pesada oprimiu cada pessoa na sala. Começou como uma vibração tênue no chão, um ritmo constante que se tornou mais forte a cada segundo. Passos pesados, firmes, controlados, poder em cada passada. O tipo de passos que fazem as pessoas se endireitarem sem saber porquê. As portas do spa se abriram novamente. Desta vez, ninguém respirou. Um homem alto, vestido com um impecável uniforme militar, entrou. Sua mera presença silenciou cada murmúrio e cada sussurro. Ele carregava a autoridade de alguém acostumado a comandar centenas de soldados. Medalhas brilhavam em seu peito. Seus olhos eram de aço, implacáveis, focados. O general Alejandro Reyes, o pai de Helena. Seu olhar percorreu a sala uma vez, capturando tudo com a precisão de um oficial treinado. O chão molhado, a postura de Isabela, o rosto avermelhado de Daniel, a surpresa dos hóspedes, o tremor da funcionária do spa, os agentes de segurança. E então ele viu Helena, sua filha, seu vestido encharcado, sua bochecha avermelhada, suas mãos trêmulas, sua dor. Naquele instante, a temperatura da sala pareceu despencar. Ele avançou em direção a ela sem hesitar. A multidão se abriu instintivamente, como se uma força invisível a afastasse. A respiração de Helena tremeu ao vê-lo se aproximar. Ela não o havia chamado, nem sequer havia tocado seu telefone. Mas ele estava lá. Ele parou na frente dela, sua voz tranquila, mas firme como pedra. Helena, olhe para mim. Ela levantou os olhos lentamente. Lágrimas se acumularam sem chegar a cair. Você está ferida? Perguntou ele. Ela abriu a boca, mas a emoção bloqueou as palavras. Ela conseguiu balançar a cabeça suavemente, embora seu corpo ainda tremesse. Ele não insistiu. Ele entendia, sempre entendia. Depois ele se virou, e a sala prendeu a respiração. Daniel ficou rígido. Isabela tentou manter sua elegância, embora seus joelhos tremessem. Os guardas de segurança recuaram instintivamente. O general Reyes confrontou Daniel primeiro. Sua expressão não mostrava raiva, mostrava julgamento. E algo pior, conhecimento. Recebi 3 vídeos de 3 hóspedes distintos nos últimos 7 minutos,
disse o general. Todos mostram a mesma coisa. Você de pé, enquanto uma mulher agredia minha filha. Você de pé, enquanto sua esposa grávida lutava para respirar. Você de pé, enquanto ela pedia ajuda. O silêncio era asfixiante. Daniel engoliu em seco. Senhor, tudo isso é um mal-entendido. Posso explicar? Não, respondeu o general Reyes. Você não pode explicar o que eu vi. Você não pode explicar a covardia. Daniel tentou novamente. Por favor, deixe-me falar com Helena. Ela não está pensando com clareza. Não pronuncie o nome dela, disse o general. Os hóspedes estremeceram. Até o ar pareceu se retirar. Isabela deu um passo à frente, tentando seu habitual charme. General Reyes, senhor, acho que o senhor tem a ideia errada. Sua filha estava emocional. Ela escorregou. Eu tentei ajudá-la. Ele a olhou uma única vez. Apenas uma. Sua confiança desmoronou. Você colocou as mãos em uma mulher grávida, ele disse. Isso já fala por você. A boca de Isabela se fechou de repente. O general voltou sua atenção para Daniel. Você se chama de marido dela, e mesmo assim permitiu isso. Você encorajou. Você a ameaçou em público. Você ameaçou as testemunhas. E ousou tocá-la enquanto estava em estado de angústia. Daniel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você trouxe vergonha ao seu nome, à sua reputação e ao seu casamento, continuou o general. Mas o pior de tudo é que você colocou o meu neto em perigo. Ele deu mais um passo. Daniel recuou. Se você der mais um passo em direção a ela, disse o general em voz baixa, eu o colocarei no chão antes que os guardas sequer pensem em intervir. Teria-se ouvido cair um alfinete. A segurança não objetou. Não se moveram. Quase parecia que se sentiam aliviados por alguém mais forte ter chegado. O general Reyes retornou ao lado de Helena. Colocou uma mão firme em suas costas, protegendo-a de Daniel e Isabela apenas com sua presença. Ela se inclinou ligeiramente em direção a ele e soltou um suspiro trêmulo. Pai! Um soluço abafado escapou de seus lábios, suave, mas dilacerante. O general dirigiu-se aos guardas. Quero que a escoltem para a emergência imediatamente. Ela precisa de um exame pré-natal completo. Controle de pressão arterial, ultrassom, avaliação do estresse. Sim, senhor, responderam os oficiais em uníssono. Ele apontou para Daniel e Isabela. E quero que os detenham para interrogatório. Serão colhidas todas as declarações das testemunhas. Será compilado cada vídeo. Daniel levantou as mãos. Espere. Você não pode fazer isso. Isabela sussurrou. O que está acontecendo? O general virou a cabeça apenas com os olhos acesos. Eles atacaram a mulher errada. Os hóspedes murmuraram em aprovação. O general olhou ao redor. Obrigado por ajudá-la. Obrigado por gravar. Cada um de vocês evitou que a verdade fosse enterrada esta noite. Várias pessoas assentiram. Outras secaram lágrimas. Ele se voltou para sua filha novamente. Sua voz se suavizou. Vamos sair deste lugar. Helena pegou seu braço. Seu corpo ainda tremia, mas seu coração estava mais firme do que a noite toda. A multidão abriu para eles enquanto avançavam. E pela primeira vez desde que o pesadelo começou, Helena sentiu algo poderoso retornando a ela. Sua segurança, sua força, sua voz, sua justiça. Porque seu pai havia chegado. E tudo havia mudado. Por primeira vez em toda a noite, Daniel parecia realmente assustado. Tentou esconder com raiva, mas o tremor em sua voz o traiu. Isso está saindo do controle. Vocês têm que apagar as gravações. Agora ninguém o obedeceu. Vários hóspedes continuavam com os telefones levantados, com expressões duras e inabaláveis. A enfermeira do roupão branco cruzou os braços como um escudo. Duas funcionárias se agruparam perto da parede, recusando-se a se afastar.
Um homem falou. Já subimos o vídeo para a nuvem. Mesmo que você destrua todos os dispositivos, a evidência vive. Isabela soltou um suspiro brusco. Sua compostura estava começando a quebrar. O delineador escorria pela umidade. Suas mãos tremiam enquanto tentava alisar o tecido de seu vestido verde esmeralda. Isso é ridículo. As pessoas exageram o tempo todo. Ninguém realmente acredita que ela estava ferida. Ela está emocional. Grávidas choram por tudo. Uma mulher na primeira fila replicou. Ela quase caiu. Estava ofegando. Você a empurrou. Você está se ouvindo? Isabela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. O peso de 100 olhares acusadores caiu sobre ela. A confiança que ela havia mostrado antes se desfazia, rasgada pela mesma multidão que ela chamou de ninguéms. Daniel tentou se recompor e deu um passo à frente. Deixem-me falar com a segurança. É tudo um mal-entendido. Ela escorregou e bateu o joelho. É só isso. O chefe de segurança se aproximou com uma calma que cortava mais do que a raiva. Senhor, já revisamos vários vídeos. Não há nenhum mal-entendido. A evidência mostra claramente uma agressão. Daniel engoliu em seco. Vocês estão cometendo um erro? Não, respondeu o oficial. O erro foi cometido pelo senhor. Isabela se aproximou de Daniel e sussurrou com urgência. Daniel, faça alguma coisa. Você disse que podia resolver. Conserte isso. Ele se virou para ela. O que você acha que estou tentando fazer? Eles estão exagerando tudo. Um homem na multidão interveio com dureza. Não. Quem exagerou foi você. Você deixou sua amante agredir sua esposa grávida. Isso vai persegui-lo por toda a vida. Isabela estremeceu com a palavra amante. Virou-se para a voz com um olhar trêmulo. Eu não sou uma amante. Ele disse que o casamento dele tinha acabado. Várias pessoas murmuraram. Alguém sussurrou, ou seja, ele disse em particular. Uau! A voz de Isabela tremeu mais. Daniel, diga a verdade a eles. Diga que você me ama. Diga que tudo isso é culpa dela. Daniel a olhou, mas não disse o que ela esperava. Quando finalmente falou, sua voz era plana. Isabela, pare de falar. Ela piscou. O quê? Pare de falar, repetiu ele. Cada palavra que você diz piora isso. Isabela o olhou com horror crescente. Você está me culpando. Daniel não respondeu. Desviou o olhar. Isabela sentiu o chão se mover sob seus pés. Um pânico desconhecido se apoderou de seu peito. Daniel, olhe para mim. Olhe para mim. Ele não o fez. Em vez disso, dirigiu-se novamente ao oficial. Posso explicar tudo. Minha esposa fica desestabilizada quando está estressada. Ela imaginou metade do que aconteceu. Estávamos apenas tentando acalmá-la. O oficial não se moveu. Vimos os vídeos. O senhor não sairá daqui andando. A compostura de Daniel se quebrou. Vocês não podem me deter. Eu tenho direitos. Eu tenho advogados. Terá seu advogado, disse o oficial, depois do interrogatório. As palavras caíram na sala como um martelo. Isabela dobrou os joelhos. Desabou em uma das cadeiras do spa, respirando rápido. Não. Eu não vou para a cadeia. Eu não quis empurrá-la. Ela estava no meu caminho. Me provocou. Isso não é justo. A enfermeira deu um passo à frente. Justo é ver uma grávida ser empurrada e quase cair. Justo é deixar a polícia fazer o trabalho deles. Isabela cobriu o rosto. Lágrimas escorriam, misturando-se com sua maquiagem. Sua arrogância se dissolvia como açúcar em água fervente. Eu não pensei que chegaria tão longe, sussurrou. Daniel, por favor, diga alguma coisa. Por favor. Ele a olhou como se fosse uma desconhecida. Não há nada que eu possa dizer. Nada que você possa dizer, repetiu ela com a voz aguda e trêmula. Você me prometeu. Você disse que cuidaria de tudo.
Seus ombros afundaram. Eu não posso consertar isso. Isabela soltou uma risada quebrada. Você me arruinou, nos arruinou. Daniel respondeu com um estalo. Foi você quem a empurrou. E você me deixou, respondeu Isabela, a voz feita em pedaços. Você estava lá, olhou, gostou. A sala explodiu em murmúrios. A segurança se interpôs entre eles. O chefe de segurança falou com uma firmeza que silenciou até os sussurros. Os dois virão conosco, agora. Daniel tentou protestar, mas o oficial levantou a mão. Esta não é uma petição. Isabela soltou um suspiro trêmulo. Vão nos prender, Daniel. O rosto de Daniel empalideceu. Não, só vão nos interrogar. É só isso. Mas nem ele mesmo soava convencido. Enquanto os agentes se colocavam de cada lado do casal caído em desgraça, os hóspedes recuaram, formando um corredor. Os telefones continuaram gravando. Cada ângulo, cada expressão, cada tremor. Cada segundo da queda de Daniel e Isabela. Pela primeira vez em toda a noite, nenhum dos dois se defendeu. O medo finalmente havia substituído seu orgulho, e o mundo os observava desmoronar. O quarto do hospital estava em silêncio, iluminado tenuemente por uma lâmpada suave no canto. As máquinas emitiam um zumbido constante e tranquilizador. Helena jazia na cama, finalmente agasalhada, finalmente segura, coberta por um cobertor quente sobre sua camisola azul claro. Seu ritmo cardíaco aparecia em uma linha estável no monitor azulado. O som tênue do monitor fetal preenchia o ar com uma certeza reconfortante. Era forte, constante. Seu bebê estava seguro. Pela primeira vez em horas, a respiração de Helena coincidia com esse ritmo. O general Reyes permanecia ao pé da cama, ereto, embora suavizado pelo alívio. Ele não havia tirado a jaqueta do uniforme. Parecia um soldado guardando um campo de batalha, embora desta vez a batalha fosse a recuperação de sua filha. A médica de plantão entrou em silêncio e lhe ofereceu um sorriso caloroso. Senhora Reyes, seus exames deram bons resultados. Sua pressão se estabilizou. O estresse causou algumas contrações leves, mas não há sinais de parto prematuro neste momento. Helena soltou um suspiro trêmulo que não sabia que estava prendendo. Graças a Deus. A doutora continuou com suavidade. Queremos observá-la por mais algumas horas. O estresse pode causar contrações temporárias, mas já cessaram. O bebê está ativo e respondendo bem. A senhora fez o certo descansando. O general apoiou uma mão firme no ombro de sua filha. Eu te disse, você é mais forte do que pensa. Helena engoliu em seco. Eu quase caí. Ela me empurrou. Pai, e se... Ele apertou levemente seu ombro. Você não caiu. Você está aqui. O bebê está aqui. É isso que importa. Lágrimas se acumularam nos olhos de Helena, mas desta vez não eram lágrimas de medo. Eram de liberação, de alívio, de aceitar que o pesadelo estava começando a terminar. A doutora revisou algumas leituras finais e assentiu. Vai ficar tudo bem. Voltarei mais tarde. Depois ela saiu, deixando-os sozinhos. Por alguns instantes, nenhum falou. O peso do ocorrido ainda pairava nos cantos do quarto como uma sombra que se dissipa lentamente. Helena sussurrou finalmente. Como você soube que eu precisava de você? O general soltou um longo suspiro. Uma hóspede do hotel reconheceu meu nome por um evento beneficente do ano passado. Viu o vídeo. Me enviou diretamente. Eu vim o mais rápido que pude. Helena piscou. O coração deu um pulo. Então, o mundo inteiro viu o que aconteceu. Ele assentiu. Muitos viram, o suficiente para garantir que a verdade não desapareça. Passou outro silêncio, mas não era pesado. Era firme, curador. Uma batida suave soou na porta antes que um agente de segurança do hospital entrasse.
saudou respeitosamente o general. Senhor, senhora, temos uma atualização sobre a situação no hotel. Helena se enrijeceu, mas seu pai permaneceu sereno. Adiante. O oficial limpou a garganta. Daniel Reyes e Isabella Grant foram colocados sob custódia para interrogatório. Vários hóspedes deram declarações. O pessoal também. Foram registrados vários vídeos. A investigação já está em andamento. Os lábios de Helena se entreabriram. Ouvir tudo expresso com tanta formalidade parecia surreal. Haverá acusações? O oficial assentiu. De acordo com a revisão preliminar, sim. Agressão a uma mulher grávida. Colocar sua vida em perigo. Ameaças e intimidação. Possivelmente mais, dependendo do que a investigação determinar. Helena fechou os olhos por um instante. Não por alegria ou vingança. Por encerramento. Obrigada, ela sussurrou. O agente inclinou a cabeça e saiu. O general se aproximou e se sentou ao lado dela. Helena, olhe para mim. Ela levantou os olhos pouco a pouco. Você sobreviveu a algo terrível hoje, disse ele. O que eles fizeram foi imperdoável, mas o importante agora é que você não continue carregando isso como um peso. Isso termina aqui, com eles, não com você. A voz de Helena tremeu. Eu pensei que estava me quebrando. Não, respondeu ele com suavidade. Você estava se levantando. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Ele a secou com delicadeza. Do lado de fora, vozes abafadas começavam a se reunir. Uma mistura de repórteres e curiosos que já haviam ouvido falar da cena dramática no Hotel Valdez. Os flashes das câmeras piscaram contra o vidro fosco da porta. Helena ouviu e se enrijeceu novamente. Eu não posso enfrentá-los agora. Seu pai balançou a cabeça. Você não precisa. Não hoje. Ela voltou a afundar no travesseiro. Horas depois, quando a médica finalmente autorizou sua saída, Helena caminhou devagar em direção à saída do hospital. O general permaneceu por perto, pronto para segurá-la se precisasse. Assim que as portas automáticas se abriram, os repórteres avançaram. Microfones se alçaram. Câmeras dispararam. Vozes a cercaram. Senhora Reis, a senhora apresentará queixa. É verdade que a amante a empurrou? Como está o bebê? A senhora se sente segura? Qual será seu próximo passo? Helena parou. Por um instante, o medo pairou em seu peito. Depois ela colocou a mão sobre sua barriga e falou com clareza. Meu próximo passo é proteger meu filho. E a mim mesma. Todo o resto será tratado pela lei. A multidão ficou em silêncio. Seu pai a guiou para o carro que a esperava. Quando se acomodou dentro, olhou pela última vez para as luzes, as câmeras e o caos. Depois fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo morno dentro dela. Não medo, não dor, não vergonha. Era ela. A tempestade havia passado. E ela continuava de pé. E aí? O que você achou dessa virada na história da Helena? A chegada do general Reyes e a justiça implacável que ele trouxe mudaram tudo, não é mesmo? A coragem da Helena no final também foi inspiradora.